Olá, meu querido aluno, seja bem-vindo então à nossa disciplina de apologética. Nós já completamos 2 blocos de 3 importantes. Então, o primeiro bloco era um bloco da definição de termos e os objetivos da apologética. O segundo bloco era o bloco dos fundamentos da teologia e da apologética, que é Cristo e a Bíblia como palavra de Deus. Então, nós trabalhamos ali a Trindade, trabalhamos a palavra, trabalhamos a figura de Cristo, né? Na verdade, nós resgatamos algum conhecimento que você já teve em disciplinas anteriores, como Cristologia, que são importantes nós ressaltarmos aqui em apologética. O livro da nossa disciplina mesmo é esse daí, Introdução à Apologética, que é eu deixei o link do e-book para vocês adquirirem na descrição do vídeo. Então nós começamos a falar sobre a definição de termos, e aí nós abordamos a questão do que é apologética, que é uma palavra grega que vem sendo traduzida como apologia, que vai ser, o uso mais comum vai ser de defesa ou argumentação razoável. Ou seja, o que é apologética? Não é bater boca, é simplesmente dar razão da esperança que eu tenho, responder a tudo que ele me pede com racionalidade. Então nós falamos que a fé ela é algo tanto transcendental quanto racional. Ela não deixa de ser racional porque ela é transcendental e nem deixa de ser transcendental porque ela é racional. Elas operam em conjunto e assim elas vão ter mais força. Porque quando nós formos falar do Cristo, nós também falaremos isso. O nosso Cristo ele não é simplesmente um Cristo transcendente. Ele também é alguém histórico, ele também é uma figura histórica. Então esse dualismo, essa questão de colocar termos para se oporem, figuras para se oporem, isso não é algo que vai trazer grandes contribuições dentro da apologética e nem mesmo dentro da teologia. Nós não colocamos termos teológicos para se oporem. Existem desvios fundamentais e existem crenças diversas. Então, quando nós temos essas crenças que ocorrem dentro dos cismas evangélicos, nós vamos falar assim, olha, o presbiteriano pensa muito diferente de um batista, mas ambos são irmãos em Cristo. Por quê? Apesar de divergirem em alguns pontos que ambos julgam importante em sua fé, em sua prática, em sua ortodoxia, os fundamentos, eles estão inabaláveis, que é o que a gente vai trabalhar principalmente no terceiro bloco, mas só adiantando um pouquinho quais são os fundamentos. O primeiro é a Bíblia como palavra de Deus, o segundo é a divindade, a Santa Trindade, a divindade de Cristo e a Santa Trindade, o terceiro é Jesus é o único caminho, e o quarto é toda a glória a Deus, e a Igreja de Cristo é invisível. Isso trabalhando aí, a gente vai ver que o desvio desses fundamentos é o que causa heresia e o que a gente tem que focar. Outras questões, a gente pode comungar com as pessoas, a gente pode estar com elas, e não é para isso que nós exercemos a apologética. Então nós falamos inclusive sobre alguns pré-requisitos básicos para essa apologética, ou seja, a dependência do Espírito Santo, o conhecimento da palavra, o testemunho, a exegese bíblica e a contextualização. Todos eles são elementos muito importantes e eles não são exclusivos para aquele que é teólogo, ou seja, qualquer crente, ele é dependente do Espírito Santo, ele deve mergulhar no conhecimento da palavra, ter um bom testemunho. Isso são características que qualquer cristão deveria ter, mas principalmente aquele que se empenha na defesa da fé. Falamos que o mais importante para todo cristão praticar não é um anseio por vencer uma briga, mas um amor, ou seja, nós devemos fazer tudo para edificar as pessoas, porque o amor edifica, mas a falsa sabedoria ou arrogância, ela não vai trazer nenhuma edificação. Ou seja, não devemos ser apologistas para quê? Para nossa exaltação ou para a depreciação alheia? Nunca. Eu nunca vou exercer teologia, eu nunca vou exercer apologética simplesmente para mostrar que eu sei mais, ou para diminuir alguém, ou mesmo para proteger qualquer tipo de instituição, ou meu nome, ou meu pensamento. Nada disso deve ocupar meu coração quando eu exerço apologética. E aí nós partimos para os objetivos da apologética, que é aquilo que vai encher bastante o nosso primeiro bloco de conhecimento. Então, o primeiro objetivo da apologética é o fortalecimento da minha própria fé.
o entendimento de que eu devo estar maduro. O nosso texto base para os 5 objetivos da apologética é exatamente Atos 20, a partir do versículo 28. E Paulo começa dizendo que nós devemos cuidar de nós mesmos. É claro que a apologética ela pode ser exercida por qualquer tipo de cristão, mas aqui Paulo ele está fazendo uma orientação específica para aqueles presbíteros, ou seja, vocês têm que cuidar de vocês mesmos. Não corram uma corrida que a sua alma vai ser perdida no final. Paulo, inclusive, posteriormente, ele vai usar isso em relação a ele mesmo, ou seja, para que ele não corra e perca exatamente o fruto para si. Então, dentro da autoedificação, nós falamos sobre algo fundamental que vai fazer parte da vida de todo cristão, ou seja, o credo, em que nós cremos, para que nós possamos nos proteger dos ataques de Satanás, para as mentiras dos falsos profetas. Existem milhares de falsos profetas espalhados aí por esse planeta, e eles querem desvirtuar, eles querem enfraquecer aquele que está na fé. Então nós estudamos sobre o credo. O que é o credo? É crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo e na vida eterna. Nós vimos que esse credo, para efeitos didáticos, ele é dividido em 3 artigos. O primeiro artigo vai falar da criação e vai trazer para nós todo o bojo daquilo que insere Deus como causa da criação e naturalmente a Trindade naquilo que é a formação do homem, da terra e todas as implicações que isso traz. Nós falamos que o segundo artigo, ele traz a figura de Jesus ali com um pouco mais de centralidade, mas também coloca o Deus Pai Todo-Poderoso e o Senhor Jesus, aquele que virá para julgar os vivos e os mortos. E também falamos do terceiro artigo, que é a figura central ali, é o Espírito Santo. Como nós falamos, não existe uma exclusão da figura de nenhum membro da Trindade em nenhum dos 3 artigos, mas para efeito didático, para nós enfatizarmos essas 3 figuras que devem ser lembradas, inclusive no momento do batismo, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, essa ordem é uma ordem de missão, mas eles não estão ausentes nessas execuções, ok? Porque senão algumas pessoas elas podem pensar que Jesus estava ausente na criação, quando na verdade nós sabemos que todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele, ou seja, Ele não está ausente, ele, muito pelo contrário, Ele é o agente da criação e também o agente da salvação. E o Espírito Santo, naturalmente, o meio que nos conduz a Ele. Mas nós podemos ver aí na tela alguns concílios que existiram por causa de desvios do credo apostólico. Você que já estudou a história da igreja, você sabe a quantidade de concílios que nós tivemos. Nós temos ali o concílio de Nicéia, que vai abordar a problemática da filiação de Jesus, ou seja, ele é verdadeiramente filho de Deus. Isso daí vai ser uma heresia arianista que vai confrontar esse pensamento, e o concílio vai ter que trazer alinhamento para isso. Nós temos, por exemplo, o concílio de Constantinopla, que vai ter como questão central a humanidade de Jesus, novamente por causa de uma heresia de Apolinário. O concílio também vai trazer um alinhamento para isso daí. E o concílio de Éfeso, em 431 d.C., que vai ter como questão central a filiação divina de Jesus novamente, que é uma heresia de Nestório de Antioquia, e novamente a igreja tem que se reunir para enfatizar o que é a doutrina dos apóstolos. Nós vemos que todas essas heresias elas foram espalhadas pelo império, pela igreja cristã, antes da instituição, antes daquilo que nós chamamos de texto recebido, que é esse credo que nós acabamos de estudar. Então nós vemos a importância que foi esse credo, a instituição desse credo, ou seja, a partir deste credo, a igreja cristã, a igreja evangélica não existe, só vai existir a partir de 1500, né? Mas nós temos ali
um marco importante dentro da igreja cristã, que até então era representado pela igreja católica e também pela igreja ortodoxa, mas é um marco importante onde a igreja vai poder, então, caminhar com segurança. Nós cremos nisso e nós vemos que dentro da igreja cristã esses assuntos ficaram razoavelmente pacificados e eles foram sendo mais abrigados na estrutura de seitas ou de outras religiões. Você tem, por exemplo, o espiritismo, você tem outras seitas que vão trabalhar dessa forma. Para frente a gente vai estudar um pouquinho mais de seitas e heresias, a gente vai ver como é que vai funcionar isso. Mas a gente vai ver que com a chegada do credo, alguns temas que eram objeto de concílios, e nós vemos nessa tela que o tema ele às vezes voltava e tinha esse novo concílio, ele acaba sendo pacificado por causa do credo apostólico. O segundo objetivo da apologética, então, foi o aconselhamento ou exortação, ou seja, fortalecimento da fé dos crentes. Cuidem de vocês mesmos e cuidem de quem? Do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo. Ou seja, eu tenho que cuidar de mim, mas eu tenho que cuidar do outro. Eu cuido de mim, eu me alimento e eu também alimento o outro. O outro cresce a partir do meu testemunho também. Ao finalizar, então, o segundo objetivo da apologética, nós partimos para o terceiro objetivo da apologética, que é a proteção do rebanho. Eu cresço, eu ajudo a igreja a crescer e eu protejo. Então, primeiro, segundo, terceiro objetivo aqui. Dentro do terceiro objetivo, nós estudamos sobre o julgamento segundo a sã doutrina, ou seja, posso ou não posso julgar, eu devo ou não devo julgar? Nós vimos que sim, nós devemos julgar, mas nós devemos julgar segundo a sã doutrina e não segundo usos ou costumes ou segundo meu bel prazer para a proteção da minha imagem. Eu julgo segundo a sã doutrina. Falamos sobre o assédio religioso, que é um elemento importante na igreja moderna, não que ele seja algo novo, o assédio religioso ele sempre existiu, porque o assédio religioso ele é o esforço de homens em tentar dominar pessoas, obtendo glória, autoexaltação, vantagens ilícitas e enriquecimento ilícito. Esses são elementos, são coisas que existem desde a igreja primitiva, não é algo novo, não é algo recente. Mas nós vimos que dentro da estrutura do assédio religioso, esses são os objetivos, é isso que todo assediador ele quer ter, ele quer experimentar. Então aí nós resgatamos a importância do julgamento segundo a sã doutrina, ou seja, quando eu não julgo, quando eu não trago repreensão, quando eu me abstenho de agir, esse tipo de pessoa pode crescer. E nós vimos aí um exemplo extremo do que pode acontecer. É claro que nem todo assédio religioso ele vai terminar com o suicídio em massa, mas ele termina com pessoas feridas, ele termina com pessoas machucadas, pessoas que nós chamamos de desviados, pessoas que não voltam mais a buscar uma congregação, ou perdem o gosto por ofertar, por dizimar, e existem vários elementos que a gente poderia citar aqui que são negativos. Falamos dentro do terceiro objetivo da apologética também sobre a verdadeira unção de Cristo, ou seja, esta unção e essa cobertura do Espírito Santo, ela não deve ser usurpada por nenhum homem. Então só existe uma verdadeira unção, que é a unção de Cristo, que derrama o Espírito sobre nós, e só existe uma verdadeira cobertura espiritual, que é a cobertura do Espírito Santo, que também é derramada sobre nós. Quem é que derrama isto sobre nós? Ora, 1 João 2, 20 e 27 vai deixar isso muito claro. Nós temos a unção por parte do Santo e todos temos conhecimento disso. Quanto a nós, a unção que dele recebemos, ela fica em nós e nós não temos necessidade que alguém nos ensine. Na verdade, fica parecendo até que nós estamos querendo independência dos outros. Não, na verdade, nós queremos a liberdade que Cristo conquistou para nós. E aí ele continua dizendo que, mas como a unção nos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é mentira, como nos ensinou ela, assim
em Cristo nós devemos permanecer. Ou seja, na igreja cristã não existem homens especificamente ungidos. O que existe é o corpo ungido de Deus. E nós devemos permanecer nesse corpo para que esta unção ela continue fluindo sobre nós. Ou seja, a unção é o derramar do Espírito, é a salvação, é a justificação. Ainda que eu possa buscar ser mais cheio do Espírito, todo cristão ele já é ungido por Deus. E essa unção nós recebemos direto de Cristo. Nós não devemos buscar ela de nenhum homem. Pessoas que acham que estão acima de outros, quando na verdade o texto bíblico deixa muito claro, não é? Que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Nós vemos que é o corpo ungido de Deus. Então, quando eu entendo que é unção, eu não simplesmente me protejo do falso profeta, mas eu me protejo de mim mesmo, porque a nossa carne busca por isso, a nossa carne busca pelo reconhecimento humano, e Satanás vai sempre nos tentar a respeito disso daí. A gente pode destacar, então, 2 erros ou ferramentas de assédio nesses vídeos que nós passamos até agora, tanto do Jim Jones quanto dos 2 sequentes ali. Nós vemos que o primeiro erro é estabelecer doutrinas embasadas em experiências ou narrativas isoladas, ok? E o segundo erro é estabelecer doutrinas embasadas exclusivamente em textos do Velho Testamento, desprezando a Nova Aliança. Então eu tenho ali um primeiro equívoco, que é pegar textos isolados, principalmente de narrativas, de textos narrativos que não são normativos, né, são narrativos, e transformar essas experiências, mesmo que bíblicas, em doutrinas, a partir de uma exposição de uma narrativa, de uma história contada. Então esse é um primeiro erro. Então eu pego lá a unção do fulano e digo que todo mundo tem que ser assim. E aí isso se junta ao segundo equívoco, que é entender que essa experiência, muitas vezes do Velho Testamento, ela pode ser aplicada dentro da igreja, sem o entendimento que o que ocorria no Velho Testamento eram sombras da realidade do Novo Testamento, do Novo Pacto, da Nova Aliança, onde o Espírito Santo está derramado por nós e muda tudo, muda a forma como nós nos conectamos a Deus, como nós nos relacionamos, como nós falamos, muda a expiação, muda a fala, muda o governo, muda tudo. Então nós temos que compreender que a Nova Aliança traz um novo pacto, não anula a lei, muito pelo contrário, coloca a lei submissa ao novo pacto. Mas aqueles homens exclusivamente especiais que existiam no Velho Testamento, eles não vão existir mais no Novo Testamento. O que vão existir são ministros. O que são ministros? Servos. São pessoas que são colocadas para servir o corpo de Cristo e não mais para governar, para mandar. Quando a gente pega lá no Velho Testamento e o povo pede um rei e Deus fala, então vocês vão ter um rei, mas saibam que esse rei, ele vai requisitar tudo de vocês, suas filhas, seus filhos, seus cavalos, seus campos, ou seja, ele não vai ter o governo amoroso e justo que Deus tinha. Por isso que Deus fala, vocês não rejeitaram a Samuel, rejeitaram a mim como Senhor, como Rei. Então, a experiência do novo pacto, ela traz novamente o governo de Cristo, ela traz novamente a expiação de Cristo e ela traz a fala, a comunicação, ou seja, Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, ele também traz o governo e ele também traz a expiação. Esse terceiro objetivo nos enfatiza, então, quais eram os inimigos da cruz. Olha esse texto de Filipenses 3:18. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esse, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, é muito evidente que Paulo está falando aqui de homens, e está falando que esses homens se colocam como inimigos da cruz, e claramente está falando de homens que têm alguma influência dentro do povo do crente, do povo crente, ou dentro de Israel. São pessoas que só pensam no seu estômago, mas estão ali no meio da igreja, mas são inimigos da cruz. Por isso que o texto de Atos 20, que vai embasar esse terceiro aspecto, ele vai falar, olha, se levantarão do meio de vocês
pessoas que torcerão a verdade, ou seja, entrarão pessoas no meio de vocês, mas também se levantarão no meio de vocês. Ou seja, o primeiro inimigo da cruz que nós vemos a partir de Atos 20, ali a partir do verso 28, 29, são os infiltrados, são as pessoas que se levantam, são as pessoas que estão ali no nosso meio, que se levantam contra a verdade e que muitas vezes são reconhecidos como líderes dentro da igreja do Senhor. Nós devemos exercer a apologética de forma contundente neste momento. Nós não podemos deixar passar, são inimigos da cruz. Se não se arrependerem, têm que ser excluídos, ou nós não podemos permanecer na presença das pessoas, temos que nos retirar, nós temos que proteger a igreja em primeiro lugar. O segundo inimigo da cruz são os céticos, são aqueles que muitas vezes são tidos como progressistas. Quando nós falamos de céticos, é importante lembrar que a palavra de Deus diz que o anticristo ele se levantaria contra tudo que é Deus e objeto de culto. Então muitas pessoas pensam, o anticristo é o Islã, o muçulmano, o anticristo é o Papa. Na verdade, o anticristo, ainda que possa ter o apoio de diversas religiões, ele vai ser uma pessoa que vai se levantar em algum momento contra tudo que é objeto de culto. Então nós devemos entender o peso o peso destrutivo que é o ateísmo. Nós desprezamos muitas vezes isso porque parece que nós estamos falando de política, mas esse ateísmo ele tem força e ele está influenciando a igreja. Observe o que o slide diz. Ainda que o ateísmo seja a face mais visível desse grupo, que são céticos, direcionado por movimentos progressistas, este lugar pode também ser ocupado por pseudo-cristãos, pessoas que se declaram crentes, mas rejeitam o conselho do Senhor, a importância da congregação, a Bíblia como palavra de Deus e o Cristo ressurreto e invisível. O liberalismo teológico, então, é o expoente desse grupo. Vamos parte por parte aqui? Olha só, ele vai dizer que rejeitam o conselho do Senhor, eu vou pular um ali, a Bíblia como palavra de Deus. O que esses grupos, eles que estão muitas vezes dentro da igreja, que se chamam cristãos progressistas ou cristãos liberais, eles fazem? Eles não aceitam a Bíblia como palavra inerrante de Deus. E por isso eles tropeçam no seu próprio entendimento, como nós vimos lá nas metodologias da apologética, quando nós falamos sobre os pressuposicionalistas e as outras metodologias, principalmente quando nós falamos sobre o racionalismo. São grupos que acreditam que pelo seu próprio entendimento eles podem conseguir caminhar. É um grupo que despreza princípios bíblicos ou relativiza princípios bíblicos, como a inspiração da palavra, a Santa Trindade, a ressurreição de Cristo, o céu e o inferno como lugar de tormento e de alegria eterna, ou seja, o céu como lugar de alegria, o inferno como lugar de tormento. Também subjetivo à questão de Satanás, seus demônios, acha que o diabo é simplesmente o mal e o próprio homem pode ser Satanás, né? O mal que existe no homem, e não acreditam nos milagres de Jesus. Ou seja, são pessoas que são céticos. Qual é o problema deles principalmente? Como é que eu posso me chamar cristão se eu não acredito naquilo que Cristo fala? E Jesus, ele endossou e ele recitou várias vezes, ele respaldou várias vezes a Gênesis mosaica e a Bíblia como palavra de Deus. E essas pessoas subjetivam. O texto também fala sobre a importância da congregação. E muitos céticos, muitos liberais, progressistas acreditam que a congregação ela não necessita existir, que a pessoa é a igreja sozinha. Claro que ela é a igreja sozinha, mas é só uma manifestação da igreja. A congregação também é manifestação da igreja. E a pessoa sozinha ela não pode ser repreendida, exortada ou comungar. E nós vamos ver que quando não existe o desprezo pela congregação, existe um desprezo pelo papel terapêutico e repreensivo da congregação. Ou seja, a congregação existe, mas ela não se mete na vida da ovelha. Ela não pode alertar ninguém sobre o erro, sobre o pecado. Então, são os céticos que vêm para deturpar a palavra de Deus e também desvirtuar aquilo que é o significado do que é igreja. Então, esse é o liberalismo teológico. E por último, mas eu diria que na maioria dos contextos, até o menos agressivo, são as seitas e falsas religiões. Claro que quando eu falo de religiões, essas
elas não são agressivas no contexto brasileiro, mas um cristão que está lá no meio do Egito, ou um cristão em um país de maioria árabe ou maioria hindu, ele vai sofrer agressões terríveis desses religiosos, e eles vão se portar como inimigos da cruz. Ainda que nós nos lembremos que os nossos inimigos não são carnais, mas os inimigos da cruz podem ser, ok? Eu não tenho que entender uma pessoa que me persegue como um inimigo, mas que ele se porta como inimigo da cruz, isso é um fato, como diz o texto bíblico.